Boa noite, meus amigos. Saudações a todos. Segunda-feira. Nós estamos aqui dando início à nossa live dessa semana. Semana passada não pudemos fazer, né? Não pudemos fazer porque houve o problema da falta de energia elétrica e não tinha realmente como realizar. Mas hoje estamos aqui, né? E quem viu aí a chamada no story, a gente vai falar aí um pouquinho de saúde mental e religião, religiosidade, que era o tema da semana passada que eu ia abordar, mas não pude. Boa noite, Newton, boa noite a todos vocês que estão chegando. Espero que vocês estejam recebendo aí bem o meu sinal. E vamos lá, vamos construir a reflexão de hoje, sempre deixando aberto, tá bom? Quem quiser comentar, quem quiser falar, quem quiser trazer aí alguma contribuição, perguntar alguma coisa, fica à vontade, porque aí a gente vai somando, vai construindo junto, tá bom? E vamos falar então sobre o tema de hoje, né? O mês de janeiro, conhecido como Janeiro Branco, e é o mês da saúde mental, né? E com certeza uma campanha assim de grande importância, porque ela chama a atenção das pessoas. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. O mês de janeiro, do Janeiro Branco, chama a atenção das pessoas para a importância da saúde mental. E veja, só o fato de a gente estar aqui hoje, só o fato de ter esse mês de Janeiro Branco, tudo isso mostra como que as pessoas estão inquietas, estão sensíveis às questões da saúde mental. A gente está vivendo um momento muito interessante da história da nossa humanidade, com grandes desafios, mas também com grandes níveis de consciência. E um desses níveis de consciência, com certeza, diz respeito à saúde mental. Porque eu sempre digo que o século XX foi o século da saúde, da medicina, da saúde do corpo físico. E o século XXI está sendo o século da saúde mental. O século XXI, eu acredito que vai marcar a história da nossa humanidade, porque grande parte dos problemas que nos afligem, não só individualmente, mas grande parte dos problemas que nos afligem a nível global, ao nível de humanidade, né, a nível social, eles são decorrentes da nossa falta de saúde mental. E aí a gente vê a questão do conceito de saúde e de saúde mental. Porque muitas vezes a gente acredita, e durante muito tempo se acreditou nisso, que a saúde era a ausência de doença. E na verdade não é. A saúde não é só isso. Você pode não ter doença nenhuma e não ter saúde. Você pode até estar com algumas doenças, ou alguma, e ter saúde. Isso dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, no sentido amplo da saúde, né? Em 2011, a Organização Mundial de Saúde, ela atualizou o conceito dela de saúde, e olha só o que eles falaram. Isso para a Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, para você ter saúde, não basta você não ter uma doença daquelas classificadas dentro do CID, né? Dentro do DSM, que é a classificação americana de doenças mentais. Não basta você não ter uma doença dentro daquelas classificações. Para você ter saúde, é preciso você estar se sentindo bem. E se você estiver se sentindo bem como pessoa, você pode até ter um problema físico qualquer, você pode até ter uma doença,
mas você vai ser classificado como uma pessoa que tem saúde. E eu gosto muito de falar, eu estava até pensando como é que eu ia abordar isso, e eu até escrevi aqui um conceito para mim, que seria um conceito de saúde mental. Tá? Qual é o conceito de saúde mental? Isso é um conceito que eu descrevi aqui, tá bom? É a capacidade do ego. O que é o ego? O ego é a instância que nos administra, que faz com que você administre sua vida. É a sua capacidade de raciocinar, é a sua capacidade de racionalizar, é a sua capacidade de fazer escolhas, é a sua capacidade de interpretar. Tudo isso tem a ver com as funções do ego. Então, na minha opinião, ter saúde mental é você ter a capacidade de administrar com a menor cota de angústia e ansiedade possível os estímulos internos e externos. Então vamos tentar explicar para vocês o que significa esse conceito de saúde. Vamos lá. Então é a capacidade do ego de administrar com a menor cota de angústia e ansiedade possível. Então aí eu já estou definindo que existe cotas de angústia e ansiedade que são inevitáveis. E são. Não é porque você sentiu uma angústia porque teve uma perda que você está doente. Não é porque você sentiu uma ansiedade, porque você vai fazer uma prova, vai encontrar uma pessoa importante que você está doente. Não é porque você sentiu medo de alguma coisa ali, que é uma ameaça real, que você está doente. Então, a angústia e a ansiedade, elas fazem parte da nossa vida. Elas são reações normais que o ser humano tem na sua interação com o meio, na sua interação consigo mesmo. Então, você pode sentir, isso é normal. Aliás, a gente vive num sistema hoje em dia, e alguns médicos às vezes pecam em cima disso, que por qualquer angústia, por qualquer tristeza, por qualquer ansiedade, a pessoa está fazendo uso de substâncias psicoativas para minimizar aquilo. Quando muitas vezes essa angústia e essa ansiedade são estados naturais da nossa relação com a vida, da nossa relação com o mundo, da nossa relação com nós mesmos. O que não pode é essa angústia e essa ansiedade ultrapassarem certos limites. O que não pode é essa angústia e ansiedade elas permanecerem ao longo do tempo. Então você sentir um sentimento desse por alguns dias é normal, fora o luto, tá? O luto a gente considera que alguns meses está dentro de uma normalidade também. Mas tirando o luto, você sentir angústia por alguns dias é normal, você sentir ansiedade por alguns dias é normal. Mas você sentir angústia por 2 meses seguidos, aí realmente você já pode estar entrando num quadro patológico, que teria que ser observado, tá? Então eu digo lá, né, que ter saúde mental é a capacidade do ego administrar com a menor cota de angústia e ansiedade possível os estímulos internos e externos. O que são os estímulos internos? Basicamente os seus desejos. Todos nós temos desejos em função da nossa vida, em função das nossas expectativas. Então, alguns deles vão se realizar e outros vão se frustrar. Os que vão se realizando podem gerar ansiedade, se você não souber administrar a expectativa com paciência. E os que não se realizarem, que vão gerar frustração, eles vão gerar angústia. Natural, da frustração de um desejo, mas que não deve permanecer por longo tempo, porque você precisa superar aquilo e seguir em frente. Então, ter saúde mental não é você estar imunizado de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Ter saúde mental é muito mais que isso. Ter saúde mental é você ser capaz de lidar com essas questões do mundo e com as suas questões internas, vivendo essas questões com o mínimo possível de angústia e de ansiedade. Alguma você vai ter, mas vai ter que ser o mínimo. Isso é saúde mental. Tá? Não existe uma pessoa que esteja totalmente imune a variações de emoção. Até porque eu deixaria ele ser humana. Que é o que na verdade acontece muitas vezes com o uso de substâncias psicoativas muito intensas por longos períodos, sem que a pessoa precise. Ela vai ficando meio robotizada, ela vai ficando meio anestesiada. E ela vai perdendo a capacidade dela enquanto humana de viver e de sentir o mundo.
Então isso também não é ter saúde. Então, dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, trazendo para essa reflexão aqui esse conceito que eu estabeleci, isso seria o conceito de saúde mental. Tá? A gente até já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Mas a questão da saúde mental, ela é muito mais delicada e muito mais sutil. Por isso que eu digo que a saúde mental no século XXI vai nos levar a um nível de maturidade, a um nível de evolução enquanto humanidade muito grande. Porque doença mental, ela não se restringe àquelas classificadas no CID ou no DSM. O CID é a Classificação Internacional de Doenças, o DSM é a Classificação Americana de Doenças Mentais. Doença mental, do ponto de vista psicanalítico, vamos dizer assim, que é o que eu estou falando hoje aqui, não são só essas doenças que traduzem a falta de saúde mental. Essas são doenças classificadas, né? As doenças estruturais, como as psicoses, os transtornos fóbicos, os transtornos de ansiedade, tudo isso lá vai ter um CID, vai ter um número. Mas tem estados da mente que são doentios, que são patológicos e que não aparecem nas classificações porque eles são sutis. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um ciúmes que a incomoda, ela não vai ser classificada dentro do CID, porque não existe essa doença, mas ela tem um transtorno de comportamento ali, que a gente vai chamar aí de uma questão neurótica. A gente, provavelmente, todos nós temos alguns níveis de aspectos neuróticos. O que são aspectos neuróticos? São padrões de comportamento, condicionamentos de comportamento, maneiras distorcidas de ver a vida, que você constrói ao longo da sua existência, desde a sua infância, na verdade, majoritariamente no período da infância, e que vão fazer com que você tenha relações distorcidas com a vida. Às vezes você tem um parceiro, já que eu usei a questão do ciúme, você tem um parceiro ou uma parceira que não te dá motivo nenhum para você ter ciúmes. É uma pessoa ali fiel, parceira, que está participando, mas você teve alguma experiência aí no passado em que você desenvolveu esses ciúmes. Sua mãe, por exemplo, talvez tivesse um padrão de ciúmes e você se espelhou naquilo, ou seu pai ou sua mãe traía um ou outro e você cresceu com aquela sensação de que todo mundo pode trair. Então você fica com aquilo dentro de você como um guardado, como um padrão de comportamento, né? Como, até mais do que isso, um sistema de crenças, que é uma palavra interessante para a gente usar aí. E aí você hoje está com um parceiro ou com uma parceira que não te trai, não te dá motivo, mas você fica sempre na expectativa de que aquilo possa acontecer. Não pelo que exista hoje, mas pelo que você viveu no passado. Isso é um quadro neurótico, tá? Isso é um quadro neurótico dentro da psicanálise, mas que não aparece na classificação de doenças, porque isso não é classificado enquanto uma doença estruturada. Mas isso muda o seu padrão de comportamento. Pessoas muitas vezes que são agressivas, por exemplo, pessoas que têm uma agressividade verbal, não vamos nem falar de agressividade física, pessoas que têm uma agressividade verbal muito grande. Não vai existir lá um CID, uma classificação dizendo que tipo de doença que essa pessoa tem, porque isso a princípio não é uma doença classificada. Mas muitas vezes essa pessoa tinha lá um pai ou tinha uma mãe que era agressivo, que era ofensivo, que tinha uma comunicação verbal violenta, e ela se espelhou naquilo. E ela hoje repete o mesmo padrão sem que aquilo seja realmente uma característica dela. Ela está só repetindo. Isso é uma neurose. É uma neurose que não vai aparecer ali dentro daquele padrão. E outras, muitas, né? Tem muitas outras situações que levam você a uma neurose. Então, se a gente for começar a ampliar esse conceito de neurose, você vai ver que hoje, por exemplo, o egoísmo, que impede que a gente seja mais... que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? A violência contra as minorias, a violência contra a mulher, contra as pessoas que têm opções sexuais que não são as mesmas que a nossa.
Enfim, esses padrões todos, eles podem, equivocados, e que geram hoje muitos conflitos a níveis interpessoais e a níveis coletivos, e a gente pode ampliar isso aí, chegar até as próprias guerras. Isso podem ser questões neuróticas, entendeu? Questões neuróticas que não aparecem dentro de uma classificação, mas que estabelecem dificuldades dos relacionamentos. Vocês vejam lá, guerra, por exemplo, vamos chegar a um extremo aí, guerra lá, Rússia e como é que é o nome do país? Que está a guerra? A Ucrânia. Rússia, esqueci da Ucrânia. Rússia e Ucrânia, vamos supor lá, né? O que a princípio justificou essa guerra? É claro que se a gente mergulhar aí vai ter várias questões, tá? Mas a princípio o que justificou essa guerra é o medo da Rússia de uma ameaça externa, de uma ameaça estrangeira, né? Dos países ocidentais. Esse é o grande medo. Será que essa ameaça é real? Ou será que essa ameaça é um medo neurótico que a Rússia tem? Que esse presidente lá da Rússia tem? Né? Muito provavelmente tem uma cota aí de neurose da parte dele. Muito provavelmente. Né? E que talvez seja acompanhada. Está passando um carro de som aqui, não sei se vocês estão ouvindo a batucada, mas está passando bem aqui na minha porta. Então, muitas vezes as pessoas se juntam num agrupamento, e isso pode ser um país, como esse caso aí que eu estou falando da Rússia, e para viver um medo de uma ameaça externa, que talvez não seja real, talvez seja fruto dos medos neuróticos que foram construídos. Então a gente vê como que a doença mental ela vai muito além daquelas classificadas. A doença mental ela é todo tipo de padrão de comportamento, todo tipo de sistema de crenças, todo tipo de condicionamentos que fazem com que você estabeleça relações tensas com o mundo lá fora. Não só tensas, mas distorcidas. Tem até uma historinha que... Uma historinha não, né? Uma simbologia que fala que os neuróticos eles constroem castelos nas nuvens. E os psicóticos moram dentro desses castelos. Porque o psicótico realmente acredita que existem os castelos nas nuvens, tá? Claro que é uma imagem figurada aqui. Os neuróticos eles não acreditam que existam castelos nas nuvens, mas eles imaginam, eles ficam lá. Será que tem castelos nas nuvens? O psicótico ele acha que o outro vai matá-lo. O psicótico persecutório ele acha que o outro vai matá-lo, ele tem certeza que o outro vai matá-lo. E ele provavelmente vai se imaginar sendo morto pelo outro, porque ele distorce a realidade. O neurótico sabe que aquilo não vai acontecer, mas lá no fundo ele fica, será que ele pode fazer isso comigo? Essa é a doença mental que talvez seja a causa das nossas maiores dificuldades de viver melhor nesse planeta, que faz com que a gente estabeleça as nossas relações com os outros muito mais em cima de suposições que são nossas, do que em fatos reais. Então, eu acho que esse século XXI vai ser o século onde, por conta dessa preocupação que a gente tem hoje com a saúde mental, a gente vai dar um salto muito grande, porque as pessoas estão começando a procurar terapia, as pessoas estão começando a ler sobre o assunto, e eu sugiro que vocês façam isso. Vocês estão aqui porque se interessam pelo assunto, porque as pessoas estão querendo se informar para se melhorarem, para se conhecerem, para aprenderem a agir de uma maneira mais saudável diante da vida, de uma maneira mais real, mais legítima. Acho que essa palavra até é boa para aqui. De uma maneira mais legítima diante da vida. E isso faz com que você possa ser muito mais feliz e deixe de viver conflitos que muitas vezes estão só no seu imaginário, estão só dentro do seu pensamento. Então, nesse século XXI, que a gente está investindo muito em saúde mental, fala-se muito de saúde mental, tem centenas, milhares de sites, de postagens falando de saúde mental, a gente está aí prestes a dar um salto qualitativo de vida muito grande.
tá? E é muito bom que a gente tenha um janeiro branco, onde isso é valorizado, onde isso é ressaltado, para que a gente possa seguir em frente. Mas o que isso tem a ver com religião, João? Ô, João, você falou aí, né, que ia falar sobre saúde mental e religião e religiosidade. Neolivar está falando aqui, ser mais você sem se deixar influenciar. É isso aí, Neolivar. Não, o pior é que às vezes você nem está sendo influenciado diretamente agora, né? São influências que você internalizou, quer dizer, botou elas para dentro, né? Introjetou, internalizou ao longo do tempo, ao longo da sua infância, e hoje você nem reconhece mais a origem dessa influência, porque ela passou a ser tão sua que você acha que é você que realmente pensa aquilo. Mas muitas vezes você está pensando como a sua mãe pensava, como seu pai pensava, como determinada circunstância fez você pensar. E você se acostumou a pensar daquele jeito e continua pensando até hoje. Isso é neurose, entendeu? Então a gente precisa se curar disso. O nível das nossas relações vai melhorar muito na medida em que a gente continue avançando nessa busca por essa cura aí das nossas neuroses. Mas qual o papel da religião na saúde, então, na saúde mental? Hoje em dia, você tem aí, nesse momento, se você for pesquisar, mais de 3.000 pesquisas, vejam bem, em psiquiatria, mais de 3.000 falando da importância da religião e da religiosidade para a saúde mental das pessoas. Tá? A Associação Mundial de Psiquiatria americana, Associação Mundial de Psiquiatria, WPA, ela hoje já propõe, a Neurivara tem muito neurótico por aí, muito mesmo, às vezes eu e você também, tá, Neurivara? Porque o neurótico não se reconhece, geralmente ele não se reconhece, tá bom? Quero assustar você não, tá? Pode ser que o neurótico seja eu, pode ser que seja você, pode ser que sejamos dois, enfim. A gente tem uma premissa, a Organização Mundial de Saúde acredita hoje que 60% da população mundial é neurótica, tá? Só para você ter uma ideia. Mas a maioria das associações de psicanálise, as escolas de psicanálise, colocam esse número lá em cima, mais de 90%, tá bom? Mais de 90%. É quase que o mundo inteiro. É quase que o mundo inteiro, tá? Eu também. Eu, então, tenho cartão. Cada um tem a sua. Mas veja bem, a grande diferença que pode melhorar a nossa qualidade enquanto neurótico não é deixar de ser neurótico, porque às vezes você não consegue de imediato resolver aquilo. Mas só o fato de ter consciência da sua própria neurose faz com que você, diante daquele padrão que você repita, você já começa a se perceber melhor naquilo. E isso por si só já é um processo de cura, tá bom? Enfim, então vamos falar de religião, né? Então eu falei que hoje a gente tem aí na psiquiatria mais de 3.000 pesquisas em andamento nesse momento, falando sobre a importância da religião e da religiosidade na saúde mental. A Associação Mundial de Psiquiatria, lá nos Estados Unidos, hoje ela já faz uma lista de 10 itens, de 10 recomendações aos psiquiatras, especificamente sobre as questões da religiosidade, sugerindo que o médico respeite a religiosidade da pessoa, que o médico investigue a religiosidade da pessoa, que o médico leve em consideração a religiosidade da pessoa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui muito comum. Há 50 anos atrás, uma pessoa que tinha um transtorno mediúnico qualquer, que frequentava algum centro espírita, tinha um transtorno mediúnico qualquer, ia procurar um psiquiatra, ele ia ser classificado como psicótico. Sem dúvida, sem dúvida. Se bobear, ia ser até internado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o médico vai olhar para aquilo e vai procurar saber qual a religião que ele frequenta,
que tipo de compreensão, de conceito que ele tem a respeito daquele problema que ele está vivendo. Ele vai levar tudo isso em consideração. Sem falar nos médicos que são espiritualistas, que hoje tem muitos por aí, tá? Tem muitos, com certeza. Tá bom? Psicólogos, psicanalistas, hoje tem muito. Mas há 50 anos atrás era taxado de psicótico. E hoje, né, a Associação Mundial de Psiquiatria, ela recomenda, e a Organização Mundial de Saúde também, recomenda que o médico, que o psicólogo, que o psicanalista, que ele leve em consideração a crença daquela pessoa. Porque muitas vezes a interpretação, aquele fenômeno que aquela pessoa está vivendo não é uma loucura. Aquilo faz parte de um contexto ali arquetípico daquela religião que ele frequenta. Mas, vamos lá, dê uma devagada aí. Qual a importância da religião e da religiosidade da saúde mental? Eu mesmo, para todos os meus pacientes, em algum momento da terapia, eu vou propor e estimulá-lo a buscar a religiosidade dele, a buscar uma religião. Porque qual é a diferença de religião e religiosidade, né? A religião são as escolas instituídas, são as instituições. Né? O catolicismo, o protestantismo, nas diversos ramos evangélicos, a Umbanda, o Candomblé, o budismo, tudo isso são as religiões. A religiosidade é a sua relação com a espiritualidade. É a forma como você lida com o sagrado, com o transcendente. Então, o católico lida de um jeito, com a sua própria religiosidade, o protestante lida de outro, o budista lida de outro, o candomblessista lida de outro, enfim. Mas você pode não ter religião nenhuma e também ter a sua religiosidade, que é a sua forma pessoal com que você lida com o sagrado, com que você lida com o transcendente. Tá? Então vejam bem que a Organização Mundial de Saúde, ela vai colocar que saúde, que a gente leu ali atrás, é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Não vou falar de tudo isso, a gente está falando do espiritual, mas a própria Organização Mundial de Saúde, ela já coloca que a vivência da espiritualidade, da religiosidade, ela é fundamental na saúde mental das pessoas. A Joana de Ângeles, nesse livro aqui, O Homem Integral, eu até trouxe aqui para ler para vocês um parágrafo aqui que eu achei muito legal. Ela fala aqui, a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Tá? Ter religiosidade é ter mais que uma religião. Tem gente que tem religião e não tem religiosidade. Cumpre ali um ritual, cumpre ali aqueles dogmas, mas não tem o envolvimento. Né? Não faz uma conexão com o divino e com o sagrado. Ter religiosidade é isso. É você fazer a sua conexão com o divino e com o sagrado, tendo ou não uma religião. Então, a religiosidade é uma opção interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem do homem emergir da rotina e encontrar sua própria identidade. Então, vejam bem, essa frase final da Joana de Ângeles foi que me chamou a atenção. Quando ela fala que a religiosidade, ela depende do ser humano ter a coragem de emergir da rotina e conhecer a sua própria individualidade. Essa talvez seja uma das principais funções das religiões e da religiosidade, que é tirar você da rotina, geralmente a rotina onde você construiu a sua doença, onde você construiu a sua depressão, onde você construiu a sua ansiedade, onde você construiu a sua frustração, onde você está vivendo o seu luto. Então, a religiosidade tira você dessa rotina, quando você tem a coragem de sair dessa rotina, para entrar num mergulho dentro de você mesmo. Quem eu sou, de onde eu venho, qual a finalidade de eu estar aqui, para onde eu estou caminhando, quais são as forças que regem o meu destino, que regem a minha vida. Quando você para meditar sobre isso, quando você para contemplar a vida fomentado
por uma meditação sobre isso, você sai de você mesmo, você relativiza a sua própria dor, a sua própria frustração, e aí você pode até continuar com a sua dor e a frustração, mas elas deixam de te tirar a saúde. Elas deixam de te tirar. Você continua tendo aquilo que a gente falou no começo. Você continua tendo saúde porque você atribuiu um sentido, você atribuiu uma paciência, você atribuiu uma resiliência à sua dor e à sua saúde em cima de uma compreensão mais abrangente da vida e de você mesmo. Essa é a função da religião, da religiosidade. Algumas religiões se perdem nisso às vezes, eu até acho realmente. Mas, de qualquer forma, toda religião tem o seu papel. E muitas pessoas, eu não quero aí menosprezar quem precisa, né, de uma religião, não é essa a questão, mas muitas pessoas ainda têm essa necessidade daquele encontro, do ritual, não é? Do templo religioso, da palavra, do pastor, do padre. Tudo bem, se você tem essa falta, viva ela. Se isso te faz bem, sem problema. Mas o importante é que você viva isso não apenas num formalismo externo, mas que aquilo tenha sentido para você. Porque aí você vai estar numa religião vivendo a sua religiosidade. E essa religiosidade é que vai trazer para você saúde mental. Então, dentro do dizer aí da Organização Mundial de Saúde, é muito importante você viver a sua espiritualidade, você viver a sua religiosidade como forma de ter saúde. Essas pesquisas todas que eu falei aí, que estão em curso hoje, mais de 3.000, falam disso. Sim. Compreender a sua existência, para que é, porque estamos aqui. Sim, é muito importante que você faça essas perguntas. É muito importante. Aliás, em filosofia, a gente tem assim que muito mais importante do que as respostas são as perguntas. Tá? Porque se você pergunta assim, quem eu sou? O espírita vai ter uma explicação, o católico vai ter outra, o budismo vai ter outra, o protestantismo vai ter outra. Tudo bem. Você talvez encontre outras respostas em outras filosofias que não sejam religiões. Tudo bem. O importante é que aquela resposta tenha sentido para você. Se ela faz sentido para você, se ela te dá uma nova dimensão da sua própria vida, uma nova dimensão das dificuldades que você está passando, dos problemas que você está vivendo, das doenças que você tem, se essa religiosidade te dá essa nova dimensão que relativiza todos esses fatos da sua vida, a sua religião vai te ajudar a ter mais saúde mental e física. E física também. Tá? Se você tiver saúde mental, você vai ter mais saúde física também, porque uma está atrelada à outra. A gente até falou sobre isso quando a gente falou aqui sobre somatização, lembra? Sobre neurose de conversão. Tem aí uma live que está aí guardada falando sobre isso. A gente pode até voltar aí numa outra oportunidade. Então, para quem está vivendo um processo de busca, para quem está vivendo um processo de autoconhecimento, para quem está vivendo um processo de encontrar mais saúde mental para si mesmo, é muito importante que tenha tempo para essa religiosidade. Sem falar que, e eu já falei isso aqui também, todo ser humano, do meu ponto de vista, ele tem um vazio existencial, né? que diz respeito ao nosso desligamento do todo, do divino, do campo, enfim, do tal, seja qual for lá a expressão que você queira usar aí dentro da sua religiosidade. Todo ser humano teve um desligamento aí, que é justamente, a gente já falou aqui nisso outras vezes, que é justamente o momento em que ele sai do reino animal e começa a viver o reino hominal, tem consciência de si mesmo, se percebe como indivíduo. Na hora que ele se percebe como indivíduo, ele percebe que ele está separado do todo. Então ele tem uma cisão que cria um vazio existencial. E a grande busca do ser humano ao longo de toda a sua existência é suprir esse vazio existencial. Nós criamos toda essa civilização que a gente vive hoje, toda essa história, todos esses avanços,
tentando tapar o nosso buraco existencial. Isso ajudou? Ajudou, provocou um grande progresso civilizatório. Mas isso não é suficiente, porque esse vazio existencial ele só é sanado na medida em que você se reconecta com o divino, do qual você se apartou quando surgiu como ser humano. Então, todos os processos de religiosidade, através das diversas religiões, eles contribuem para essa reconexão. Buscar o bem-estar em ações, né? Ele vai estar falando. Devemos acreditar em alguma coisa. Sim, é importante. Não, e eu ainda vou dizer mais. A Neurivaldo falou uma coisa aqui. Tá vendo como é que é bom a contribuição de vocês? A Neurivaldo aqui falou aqui. Devemos acreditar em alguma coisa. Eu vou mais além, Neurivaldo. Porque quando você realmente mergulha nessa busca, e você começa a meditar, a contemplar, você começa a ler, você começa a estudar as coisas que já foram pesquisadas sobre isso, você começa a ver as experiências que outras pessoas já tiveram sobre isso. Isso vai deixando de ser uma crença, sabe, Neurivaldo? Isso não é deixa de ser uma questão de acreditar. Isso ganha status de conhecimento. Porque são tão fortes as evidências, são tão múltiplas as experiências que as pessoas já passaram, trazendo aí relatos muito significativos dessas realidades extracorpóreas, vamos chamar assim, espirituais, que do meu ponto de vista não é mais uma questão de crença, é uma questão de certeza. É uma certeza. Para mim, toda essa realidade extracorpórea espiritual é tão certa quanto o ar que eu estou respirando, não tem dúvida. Eu não preciso pensar que eu acredito nisso, porque eu não acredito, a gente sabe. Então, se você realmente está buscando saúde mental, que eu acho que é o grande desafio do século XXI, a gente ter mais saúde mental. E na busca pela saúde mental, não basta você dizer para o outro buscar a saúde mental, é preciso que você busque a sua. Né? O terapeuta, antes de aprender a tratar do outro, ele teve que aprender a tratar de si próprio, de se terapeutizar. Então, se você quer mudar o mundo, você precisa mudar o mundo que vive dentro de você mesmo. Então, se você acredita nisso, se você está disposto a mergulhar, a ter a coragem, né, que a Joana de Ângeles fala aí, de abrir mão, às vezes, da sua própria rotina para mergulhar nessa viagem interior, que ao mesmo tempo é interior e é exterior, né? Porque te mostra aí a sua conexão com o todo, você precisa realmente estudar. Estudar essas experiências de dezenas, centenas, milhares de pessoas que já fizeram o mesmo caminho, que já realizaram pesquisas, que já testemunharam fenômenos e que deixaram aí esse legado em livros, em palestras, em pesquisas. E isso vai fazendo com que você alicerce melhor a sua própria compreensão, o seu próprio entendimento da vida. E aí você vai podendo se situar melhor em todo esse contexto. Né? A eterna busca pelo sagrado, com certeza. É isso aí, é um despertar para a vida. Então, gente, não subestime a importância da religiosidade na busca pela saúde mental. Tá? Eu disse isso para vocês hoje aqui. Para todos os meus pacientes, em algum momento, né, é claro que nem sempre dá para fazer isso logo de imediato, porque às vezes a pessoa está com questões ali prementes, né, que ela precisa ainda estar resolvendo. Não adianta você dizer para uma pessoa pensar em Deus se ela está com fome. Não adianta, primeiro tem que dar comida para ela para depois pensar em Deus. Né? A hierarquia das necessidades lá do Abraham Maslow, ele vai dizer isso. Não adianta você querer ensinar uma pessoa a amar o próximo se aquela pessoa está morrendo de fome. Então não adianta, primeiro tem que se nutrir o corpo dela. Então é assim também. Às vezes uma pessoa chega para a gente para uma terapia, ela está tão mal ali com as questões dela que não adianta você falar de coisas que transcendem aquilo ali, porque não é a hora dela. Mas em algum momento, na medida em que ela vai avançando, na medida em que a gente vai avançando, é importante que a gente busque esse contato. E eu sempre estimulo meus pacientes a buscarem, sem nenhuma
nenhuma tendência, né? Aliás, essa é uma da recomendação da Associação Mundial de Psiquiatria, né? O médico não tem que fazer pregação, o psicanalista, o psicólogo não tem que fazer pregação, ele não tem que fazer convencimento religioso, mas estimular a pessoa a buscar, ir ao encontro da sua própria crença, da sua própria compreensão, porque isso tem muito a ver com a maturidade espiritual de cada um, com as histórias de cada um. Então, as pessoas vão se sintonizar, vão se harmonizar, vão se identificar com algumas questões e outras com questões diferentes. Então, é algo muito pessoal. Eu estou buscando tudo isso, estou encantada com as descobertas. Sim, é muito legal, né? É muito legal. Hoje mesmo, interessante, eu estava falando para uma paciente, né? Que ela está assim, vivendo um momento assim, de angústia, né? Quase ali, passando perto de uma depressãozinha e tal, associada com a questão da idade. A idade às vezes vai avançando, você vai se sentindo mais fragilizado. E aí aquelas questões do passado que você deu conta, você já começa a não dar tanto conta. E essa pessoa é uma paciente muito espiritualizada mesmo. Mas, muitas vezes, a gente tem uma espiritualidade que é muito voltada para uma prática externa. Né? A Leonor está falando aqui, são as eternas buscas. É verdade, Leonor. Às vezes a gente tem uma prática de espiritualidade muito voltada para os rituais externos, né? Para as práticas externas. Mas eu sempre digo, quando você estuda alguma coisa em alguma religião, ou nas suas buscas de religiosidade, quando você estuda, aprenda aquilo, mas sempre pergunte o que isso tem a ver com a minha vida. Ah, a minha religião me diz que eu sou um espírito imortal. Maravilha, você acredita nisso? Ótimo, que bom, eu também acredito. Mas não basta acreditar nisso. O que ser um espírito imortal tem a ver com a minha vida? Né? Eu estou com medo de começar um projeto agora porque eu vou morrer? Ué, mas você não é um espírito imortal? Você não acredita nisso? Qual é a diferença? Você vai morrer, você vai continuar o projeto, vai fazer outras coisas depois. Por que você vai ficar com medo agora? Aí que tá. Às vezes a gente acredita numa coisa, a gente decora um texto, a gente aprende uma lição, mas não consegue perceber o que aquilo tem a ver com a sua própria vida. Então é importante que você traga para você, e isso faz parte da religiosidade que precisa ser vivida na religião, porque a religião é muito um corpo doutrinário, é um corpo de rituais, é um corpo de práticas, mas você precisa trazer isso para dentro de você. Aí você transforma a sua religião em religiosidade. O que esses conceitos têm a ver com a minha vida? Então, quando você consegue viver isso, você vai estar caminhando aí no rumo de melhorar a sua saúde mental, de ter realmente mais saúde mental. E dentro daquele conceito que eu falei, o que é ter saúde mental? É você ter a capacidade de administrar com a menor angústia e a menor ansiedade possível os estímulos externos e os estímulos internos. Esse é o conceito de saúde mental que eu descrevi para vocês hoje. E a religiosidade te ajuda a isso, porque ela relativiza o problema. Né? O pneu do seu carro furou, você arranca os cabelos. Ih, como é que eu vou fazer? O que vai acontecer? Tá, mas você não é um espírito imortal? Você não acredita nisso? Não é isso que você acredita? Por que o pneu furado vai deixar um espírito imortal transtornado, gente? É aí que entra a questão de você relativizar as coisas. Ah, eu não consegui comprar aquele bem, aquela joia, aquela coisa que eu queria, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou deprimido. Não, peraí, você não é um espírito imortal? Você não acredita nisso? Qual o problema de ter ou não ter isso agora? Vai fazer tanta diferença assim? É essa relatividade que a religiosidade pode colocar na sua maneira de ver a vida, fazendo com que a vida se torne muito mais leve, muito mais suave. Isso não é ser passivo, tá? Isso não é ser inoperante, não é.
Isso aí. É você aprender a lidar com a vida e com as frustrações que ela vai impor a você. E isso vai te ajudar a ter menos angústia e menos ansiedade. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Obrigado aí a presença de todos. Quem chegou, Jorge está chegando agora, mas não se preocupe, Jorge, que vai ficar gravado aí no Instagram. Quem gostou da abordagem aí, que saiba de alguém que está precisando ouvir essas palavras, encaminha aí para os seus contatos, fala para a gente, pro pessoal aí seguir aí, me seguir, entrar aí na minha página. Isso a live vai ficar gravada. Ao longo da semana eu vou botar ela lá no meu canal no YouTube também, lá para quarta, quinta-feira, geralmente eu coloco lá no canal do YouTube, que aí a gente pode estar ajudando outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir essas coisas, tá bom? Minha gratidão aí a todos vocês, tá? Meu carinho a todos vocês, uma boa semana para todos, e semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Um abraço, tchau.